É, quem deseja certificado, né, pode colocar o e-mail, né, e o nome que deseja certificado, que vai ser enviado posteriormente, né, para vocês. Aqui no chat mesmo eu vou estar de olho. E por fim, né, a live, né, consiste no primeiro momento de exposição didática, né, a professora ela vai falar um pouco sobre o tema e no final vai ter um momento para tirar dúvidas, para perguntas, para trocas, né? Então, nesse primeiro momento, a gente pede que a câmera e os microfones fiquem desligados, né, para não atrapalhar na apresentação. Mas, posteriormente, quem se sentir confortável, né, pode ligar a câmera e o microfone no momento da discussão. Então, é isso, acho que a gente pode começar. Muda, professora. Seu microfone está mutado, professora. Agora sim. Vocês estão vendo aí, né? Estamos sim. Deixa eu só colocar aqui. Só um instantinho. Pronto, para ver se. Agora. Estão vendo de novo, né? Sim, sim. Então vamos lá. Vamos começar. Então, o tema da nossa live hoje é Estamos em Casa, experiências emocionais de jovens e suas famílias na pandemia. Então, depois de quase 2 anos, né, que a gente está na pandemia e com as atividades escolares, universitárias sendo feitas em casa, né, e alguns agora começam a retornar, né, no Rio de Janeiro tem essa situação, em outros lugares do Brasil a situação é um pouco diversa, mas a tendência é que daqui para frente a gente possa ter essa programação de retorno. Mas nós temos aí uma experiência de quase 2 anos dessa situação inédita, né, que nunca imaginávamos que poderíamos passar por ela, né, se alguém dissesse, olha, daqui a alguns meses vocês vão ficar em casa, vocês não vão poder sair, e as escolas, né, não vão ter aula, as universidades vão ser atividades remotas e tal. E ninguém acreditaria nisso, né? Seria uma coisa tipo filme futurista, né? Tudo que a gente viveu. E viver, né, em parte a gente precisa viver aquilo que acontece e estamos vivendo, e o nosso lugar dentro da universidade é tentar entender isso que a gente está vivendo, né, como psicólogos e, no caso, como especialista em família e casal, né, isso está muito vinculado aos meus temas de pesquisa e é que eu me proponho a entender, né, e vou apresentar para vocês algumas ideias também nesse sentido. Então, a gente vai falar hoje, né, de estressores estudantis, né, do funcionamento familiar. Esses estressores vão ser localizados especificamente em relação à pandemia, né, e o funcionamento familiar, a gente vai discutir o que é isso, o funcionamento familiar, e como eles estão relacionados a eventos negativos e positivos, e como o funcionamento familiar se conecta ou pode estar relacionado à questão da regulação emocional. Então, essa compreensão de que a regulação emocional, ela se dá num contexto interpessoal, né? Então, esses estressores estudantis, eles podem ser divididos em áreas, né? Eles são acadêmicos, organizacionais, de posicionamento e pessoais, né? Então, são relacionados às atividades cotidianas, né? De que é estar numa escola, de que é estar em formação na universidade, né? São as aulas, os testes, os trabalhos, as atividades em grupo, né? As leituras,
organizacionais, né, que tem a ver com as tarefas, o que a estrutura também da universidade ou da escola oferece para os estudantes, né, e às vezes com recurso, sem recurso, e que pode ser, né, uma fonte de aumento de estresse, a necessidade de posicionamento para quem está em formação, em todos os sentidos, né, como se sente em relação aos conteúdos, o que escolhe, né, no sentido de uma especialização, de maior interesse, né, e pessoais também relacionados à concepção de vida, o que quer para a própria vida, né? A formação, ela é uma maneira de você estar embasando o seu projeto de vida, né? E diante desses estressores, há 4 tipos de respostas que a gente tem visto também se intensificar na pandemia, né? A resposta cognitiva, como dificuldade de concentração, compreensão, lembrança de lições, incapacidade de resolver problemas, comportamentais, né, são ligados à procrastinação, à indolência, a abuso de álcool e drogas e faltas, né, e no caso, né, que a gente também vê que essas faltas hoje, elas significam tanto você não estar presente na aula, como também não estar presente no sentido da concentração, né, você está ali ligado no computador, mas não está conseguindo se concentrar, né? Respostas fisiológicas também, né, que são relacionadas a como o seu corpo está respondendo a esses estressores, né? Então, está se falando muito em insônia, fadiga, letargia, vários problemas de saúde em decorrência do aumento de estresse, né? E o emocional, né, uma resposta emocional, como ansiedade, falta de motivação e instabilidade emocional. Então, esse item é o item que a gente privilegia no sentido de dar maior foco, né? E que ele está conectado a todos os outros, né? Então, no sentido assim, o emocional vai ter efeito nas questões fisiológicas, no comportamento e na cognição. Então, é nesse sentido que também a gente está falando hoje sobre essa importância da experiência emocional, que a partir disso, né, do modo como você está lidando com o estresse, reconhecendo qual é a fonte do seu estresse, né, aí você reconhece a origem do problema de forma eficiente, e aí você pode também perceber quais são as emoções que estão surgindo em relação àquele evento estressante, né? E as emoções também, elas ajudam a você nomear, a você entender o que é de valor, o que é importante, né? Então, reconhecer a fonte de estresse, reconhecer as emoções que estão sendo vivenciadas, né? E desenvolver essa capacidade de regular essas emoções, principalmente aquelas que são de valência negativa. O que isso significa, né? Que a gente não está dizendo assim que emoções têm as melhores e as piores. Tem aquelas que são vivenciadas como negativa, como geralmente a tristeza e para alguns a raiva também pode ser, né? Mas ela em si não é negativa nem positiva. A tristeza pode ser uma emoção muito necessária em função do que você está vivendo, né? Você teve uma perda, deixamos de frequentar a escola, as universidades, estamos dentro de casa, isso significa uma perda. Então, se há uma experiência de tristeza, e no caso da pandemia tem se alongado essa experiência de tristeza, é claro que a gente pode dizer assim, tristeza, medo se tornaram emoções de valência negativa até em função da sua intensidade, da sua continuidade ao longo do tempo, né? Então, nesse aspecto, quando a gente aprende a regular essas emoções que surgem em situações estressantes, a gente consegue lidar melhor com o estresse. Essa que é a ideia, né? E o lugar inicial de aprendizagem, né, de reconhecer as emoções, de regular as emoções, esse ambiente de aprendizagem inicial é a família. Então,
por isso também é importante a gente estar trazendo a ligação entre esses contextos, né? A gente está falando de estresse vivido por estudantes, mas eles estão dentro de um contexto familiar, que é o contexto inicial de socialização, que na pandemia se tornou mais intensa a convivência, né? E a literatura, né, a pesquisa nesse campo, tem demonstrado que os maiores problemas de estudantes são as preocupações financeiras, né? Aí por isso que tem aqui o porquinho, né, tá economizando, não sei se ainda existe os porquinhos economizando moedinhas, mas eu achei que a imagem representava, né? Mas os problemas domésticos e familiares, eles são ainda mais preocupantes do que os financeiros. Então, é muito fácil a gente associar quando fala assim, você está em formação, você começa na adolescência com essa preocupação de ter uma profissão e tal, e você está vinculado muito a essa ideia de independência financeira, né? E isso parece ser o maior problema, né? Mas quando você faz pesquisa na área, né, os maiores problemas são os problemas domésticos e familiares. Depois vem os problemas financeiros, né? Depois vem os problemas relacionados ao estudo e ao futuro, né? Então, todas essas imagens representam esse campo de estresse que é dos estudantes, né? Então, vamos falar do funcionamento familiar a partir de algumas dimensões, que nesse campo de estudos e de pesquisas a gente entende o funcionamento dividindo por alguns aspectos, né? Então, o funcionamento familiar ele é o resultado da interação desses aspectos que compõem o funcionamento para alcance de alguns objetivos. De modo geral, o objetivo da família é criar pessoas saudáveis, né? Então, a gente já está falando até de uma família moderna. Se a gente for pensar numa família tradicional, aqui está até representado, né, uma imagem de uma família tradicional, a perspectiva é a continuidade do grupo, a manutenção dos valores do grupo. Então, esse é o principal objetivo dessa família mais tradicional, em que você vai ter que funcionar para manter esse objetivo, né? E por isso que os casamentos são arranjados, porque você tem que definir bem quem é que entra para a família, né? E outras famílias, né, as famílias ocidentais modernas, mais recentes, desde a ascensão da burguesia na Europa, você tem um crescente movimento de democratização da família, o surgimento da ideia de casamento por amor, que no século XX se constitui o principal motivo para duas pessoas estarem juntas, né? O que significa muitas vezes que se não há amor, não há mais necessidade de permanecer juntas, né? Então, o objetivo dessa família, o modo como ela vai funcionar, é manter esse clima amoroso, de reconhecimento das diferenças, de cuidado uns com os outros, né? Em que as pessoas se constituam de tal forma que elas tenham a liberdade para a sua própria identidade, né? Então, eu estou falando de dois extremos muito diferentes, dois objetivos muito diferentes, em que as famílias podem ter para funcionar, né? Essa que é a ideia do funcionamento e dos objetivos, que são específicos também em relação a cada família, a história da família. Por exemplo, se você pega uma família que tem uma empresa, né? O funcionamento familiar dela vai ser também definido, engajado, envolvido por essa outra instituição que é a empresa, né? Ou se você pega uma família que tem uma missão, né? Todos são envolvidos em alguma missão, alguma coisa, um propósito na vida para transformar o mundo, seja ecológico, seja religioso. Então, o funcionamento da família também vai ter que envolver esses objetivos mais amplos, né? Então, o funcionamento está intimamente ligado ao sistema, que é o conjunto dessas transações que são cotidianas, né? Então, dentro de casa, cada movimento dentro da família, cada interação, cada situação
ela faz parte do funcionamento familiar, as histórias das gerações anteriores também fazem parte do funcionamento familiar, então todo esse conjunto de transações e interações entre os membros formam o sistema que vão formar também esse funcionamento familiar. E, numa perspectiva mais ampla também, é preciso que a gente entenda que o sistema é formado tanto pelas interações quanto pelas características individuais de cada membro da família. E, como eu falei, isso vai variar também em função do tipo de família. Se ela é mais tradicional, ela vai observar menos essas diferenças individuais. Se ela é mais democrática, ela vai ser mais inclusiva em relação a essas diferenças. Então, vamos falar dessas dimensões do funcionamento familiar, começando pela resolução dos problemas, né? Então, no dia a dia, nessas interações, a gente tem pelo menos 2 tipos de problemas, né? Os problemas instrumentais, relacionados à manutenção da vida cotidiana, como finanças e vida doméstica, né? As atividades de arrumação da casa, de compras para comida, de fazer as refeições, de botar a mesa, lavar a louça, então todas essas atividades, né? E os problemas afetivos que se relacionam com os sentimentos, né? Com uma ampla gama de experiências emocionais, de sentimentos que podem ser vividos enquanto a gente está nessas atividades instrumentais. Então, isso se entrecruza, né? No dia a dia, a gente vai dizer, aqui só tem instrumental, aqui só tem afetivo. Na verdade, quando a gente vai definir problemas instrumentais, a gente está tendo experiências emocionais que vão também compor a problemática, né? De um modo geral. Então, a outra dimensão do funcionamento familiar é a comunicação, né? A comunicação é a interação sendo passada pelo aspecto verbal e não verbal, né? Então, as pessoas conversam e as pessoas também sinalizam, de alguma maneira, o que elas estão pensando e sentindo. Então, a comunicação, ela se dá tanto no modo verbal como não verbal. Então, ela pode ser dividida em 2 dimensões independentes, claro versus mascarado e direto versus indireto. E essas dimensões podem compor 4 padrões de comunicação, claro e direto, né? No cotidiano são coisas como, eu quero que você lave a louça, é claro e direto, né? Claro, indireto eu precisava tanto que alguém me lavasse a louça e ninguém está lavando a louça. Mascarado e direto poxa, que droga, ninguém lava a louça nessa casa, estou cansada de fazer tudo, né? Mascarado e indireto, né? Já vi mesmo que não vai dar certo, nada vai funcionar nessa casa, aí joga a louça, né? Faz barulho na cozinha, enfim. A gente poderia pensar em muitos outros problemas de comunicação, mas eu estou dando até um que é muito óbvio para que a gente possa entender. Mas no cotidiano são muitas questões de comunicação entre os membros da família, desse modo como está sendo organizado aqui, mapeado entre essa ideia de clareza, de ser direto ou não, de ser mascarado ou não, essas interações ocorrem. E os exemplos, né, que eu dei, né, provavelmente vocês pensaram na mãe, e não é à toa também que a mãe é a pessoa de maior intensidade de comunicação dentro da família. E aí vem os papéis, né? A partir até disso que eu acabei de dizer, a família, para funcionar, ela divide entre os seus membros um papel para cada um, né? Então, cada membro tem um papel, e esse papel corresponde a um padrão de comportamento que deve se repetir para cumprir esse papel dentro do funcionamento da família. Então, essa primeira definição de papel, vocês observam que a imagem tem a ver com isso, é uma coisa maquinal, né? Ela é previsível, né? O papel dirige você a um determinado comportamento, a um fazer específico padronizado, né? Mas existem pelo menos 2 modos de você fazer isso. Primeiro é a atribuição de papel,
que é atribuir essa responsabilidade de modo implícito ou explícito por ordem, ou seja, é definido de cima para baixo, né? Não tem negociação. Outra forma é você fazer essa atribuição a partir de uma discussão aberta e livre, né? E isso também muda ao longo do desenvolvimento. As famílias que têm crianças pequenas, os papéis tendem a ser mais fechados, mais rígidos, né? Definido para cada um. À medida que você entra na adolescência e na juventude, o que a gente chama de adultez emergente também, que estudamos, isso passa a ser mais negociado. Então, por exemplo, se o jovem começa a ganhar dinheiro, você pode negociar algum tipo de papel instrumental, como pagar a conta dentro de casa, né? Ou arrumar algumas coisas dentro de casa. Então, isso tudo pode ser negociado, não só dependendo da família, mas ao longo do tempo, e quanto mais a gente está vendo os jovens convivendo dentro da família, permanecendo em casa, mais precisa de negociação. Então, outro aspecto do papel é que é preciso haver responsabilidade, né? Então, você pode atribuir o papel, mas a pessoa não cumprir com aquele papel. Então, faz parte também de você se sentir responsável e exercer esse papel a partir dessa ideia de responsabilidade. A outra dimensão do funcionamento familiar é a responsividade afetiva, que se refere à capacidade de responder a vários estímulos com a quantidade e a qualidade adequada de sentimentos, né? Então, isso que eu já estava falando antes, a todo momento no cotidiano da experiência familiar, né? São experimentados sentimentos, né? Então, a responsividade afetiva, como também, né, essa ideia do desenvolvimento, ela é mais necessária na infância, no sentido... Alguém está com o microfone ligado. Mais necessária na infância no sentido de ser hierárquica, né? São os pais que exercem essa responsividade afetiva, uma qualidade, uma quantidade de sentimentos que tem a ver, por exemplo, a criança chega em casa, hoje eu brinquei com uma pessoa, um coleguinha tão legal, agora eu tenho um novo amigo na escola. E o pai responde assim, tá. Ou ele pode dizer, poxa, que legal, né? Então, o adequado, a quantidade, a qualidade para essa história que a criança chega contando tem a ver com estimular isso, que coisa boa que aconteceu na sua vida, né? Então, como eu disse pelo exemplo, né, nem sempre é assim, a responsividade pode ter um aspecto ligado ao bem-estar, né? Então você consegue manter, né, uma resposta que estimula aquela experiência, né? Ou não, você pode ter uma resposta negativa, né? E também, né, a responsividade ela tem a ver com a resposta que você dá aos sentimentos de emergência, né, como medo, raiva, tristeza, decepção, etc. Então, você pode também ter responsividade para as experiências emocionais negativas, né? Então, o medo, a resposta é da proteção, mas você também pode ter uma resposta que não é adequada no sentido da quantidade e da qualidade. Quando você vê alguém com medo, você fala assim, que bobagem, está com medo de quê? Né? Isso aí já passou, não tem sentido você ficar sentindo medo, então você não reconhece a experiência, e aí você não dá uma boa resposta no sentido da emergência, da necessidade de uma qualidade, de uma quantidade, de uma responsividade afetiva para aquela situação. A outra dimensão do funcionamento familiar é o envolvimento afetivo, que se refere à extensão em que a família demonstra interesse nas atividades dos seus membros, né? Então, ela é ligada com a responsividade afetiva, mas é como se ela fosse num tempo mais longo, né? A responsividade ela é pontual, você responde àquela situação, o envolvimento se dá na continuidade. Então, você vai querer saber, e aí, como é que está aquele amigo que você arrumou na escola, né? Ou como é que estão os seus sentimentos de medo? Como é que você está lidando com isso, né? E existem várias possibilidades,
a partir do que eu falei agora, eu dei um exemplo positivo desse envolvimento, que se caracteriza, né, pela letra D aqui, com envolvimento empático, né? Eu me importo, eu quero saber, né? Mas existe também outras opções, como a falta de envolvimento, o envolvimento desprovido de sentimentos, né? Que hoje, né, assim, uma das coisas que surge, né, em função da tecnologia, pode ser aquela coisa assim, a pessoa está no celular, aí, né, alguém está contando uma história e tal, você está no celular, não presta atenção, ah, tá, só levanta um pouco o rosto, ah, tá, continua. Então, é um envolvimento desprovido de sentimentos, você não está realmente afetivamente envolvido. Envolvimento narcisista é muito comum quando as pessoas, né, ouvem alguma coisa, aí você fala assim, não, mas isso que você está vivendo, olha, eu sei como é que é, deixa comigo, já entendi e tal. Então, você traz aquilo para você e você não está envolvido com a pessoa. O envolvimento é excessivo, né? Porque aí você ouve, aí você começa a falar assim, não, mas peraí, eu vou lá ver isso, vou lá na escola, vou lá ver com seus amigos, eu vou saber o que está acontecendo, né? E o envolvimento simbiótico é quando você não consegue distinguir a sua experiência da experiência da outra pessoa, então você fica super envolvido, né, a ponto de aquela dor ser a sua dor e você não conseguir lidar, né, com o que você está vendo na outra pessoa, né? Então, o envolvimento empático, ele tem a ver com você experimentar afetivamente o que o outro está passando, mas reconhecendo uma diferença entre você e aquela outra pessoa, né? Então, ele tem um aspecto cognitivo também de tomada de perspectiva. Ah, deixa eu entender isso que está acontecendo, tem esses e esses aspectos, e eu posso ajudar dessa maneira. Então, o envolvimento empático, eu sinto alguma coisa, mas eu também não perco a minha capacidade de pensar sobre aquele problema de um ponto de vista mais objetivo, já que eu não estou diretamente envolvida. O controle comportamental, que é uma outra dimensão do funcionamento familiar, é como a família lida com os comportamentos nas situações fisicamente perigosas, e aí também tem diferenças ao longo do desenvolvimento, né? As crianças, elas têm que ser impedidas de fazerem algum tipo de comportamento perigoso. Então, o impedimento, ele é físico, né? Você controla fisicamente. Quando entra na adolescência e na adultez emergente, você não pode mais fazer isso fisicamente, você tem que conversar, você tem que alertar, você tem que chamar para pensar junto, sentir o que ele está sentindo, perceber. Então, é um controle que não se faz de uma forma direta, mas um controle que se faz com envolvimento afetivo e com conversa, né? Então, todas essas situações de que são relacionadas muitas vezes ao cuidado, né? Que são situações fisicamente perigosas, necessidades e impulsos biológicos, né, que às vezes algumas crianças têm mais do que outras, adolescentes também, a relação com os estranhos e na família, o modo de se comportar, né? Então, tudo isso é regulado, mas pode ser, né, do ponto de vista mais tradicional, previamente definido, como se tivesse um manual, e em famílias mais, num processo maior de democratização, isso pode ser mais negociado, né? Então, aqui tem os tipos de controle de comportamento, pelos exemplos que eu já dei, dá para entender, pode ser rígido, flexível, laissez-faire, né, que são aquele tipo de controle, né, que entre aspas não é controle, é deixa fazer, né, não, vai, tem nada não, pode ir, depois a gente vê como é que fica, né? E o caótico, que é no sentido assim, tem hora que é rígido, tem hora que é flexível, tem hora que deixa para lá, então ele é caótico, né? Então, a gente está vendo, né, todas essas dimensões do funcionamento familiar, o que a gente pode também chamar de um funcionamento geral, como a gente viu, passa por todas essas dimensões, e aquilo que é o resultado dessas dimensões no dia a dia das famílias, a gente chama de um funcionamento geral. E aí veio a pandemia, né? Então, todo esse funcionamento foi marcado pela pandemia.
E a gente precisa entender como a família respondeu no seu cotidiano, e aí especificamente a famílias de jovens, desde a adolescência, né, a partir dessa ideia de cancela os planos, né, cancela, no início era cancela tudo mesmo, depois é cancela aquilo que você tinha de rotina, né, e você fica dentro de casa. Então, os estressores na pandemia, né, eles começam pelas respostas públicas e governamentais. Então, isso já está sendo discutido, quanto que as decisões tomadas no nível dos governos, né, têm afetado a vida das famílias, né, e às vezes de um modo muito claro, né, no sentido de orientação, o que é preciso fazer, às vezes desse modo caótico, que também não ajuda muito, né. E algumas dessas mudanças, né, de uma forma também muito evidente, são fatores de estresse para o funcionamento familiar, desafiando o modo como as famílias viviam, né, mas ao mesmo tempo pode oferecer oportunidades, né, para preservar o funcionamento familiar, né? Se essa família consegue se reestruturar, se reorganizar, encontrar outras formas de estar juntos e funcionar como família, né? E as pesquisas começam a surgir nesse sentido, né, sobre o impacto do Covid em termos de perda econômica, perda de recursos, estresse relacionado ao trabalho, isolamento e separação conjugal, doenças e problemas de exposição à saúde, encargos de cuidados e necessidades específicas de escolaridade para os filhos, né? Então, são muitas situações que o Covid transformou, né, e desmapeou. Então, as evidências das pesquisas crescem no sentido de que esses estressores estão afetando a saúde física e mental de pais e filhos, né? Mas não está muito claro ainda, você tem menos pesquisas sobre os sistemas familiares, que seria essa compreensão de como tudo isso afeta a família como um todo, né? E quais são os fatores que preservam o funcionamento da família e os vínculos, e quais são os fatores que afetam o funcionamento da família e a saúde mental dos jovens durante esse período de pandemia, né? Então, para alguns, ter ficado mais tempo em casa pode estar sendo positivo, mais diálogo, mais tempo junto. Para outros, ficar mais tempo em casa representou perda de emprego, e ficar em casa passou a ser uma situação de falta de recursos, e não de recursos, né? Então, a pandemia pode estar afetando o funcionamento familiar por meio da experiência de eventos negativos vividos separadamente pelos membros da família, né, em relação aos os filhos nas suas tarefas de estudo, os pais nas suas tarefas ligadas ao trabalho e à vida doméstica, e cada um, com seus estresses, impactam diretamente a família como um todo. Então, esses estressores, né, podem ter efeitos indiretos, como eu estou dizendo, a forma como cada um dos subsistemas, né, os pais, o casal, responde ao estresse, transborda para a família e afeta relacionamentos conjugais, comportamentos parentais, ajustamento dos filhos, estresse na fratria, né, estresse entre os irmãos, né? Então, isso, a literatura também vai dizer que há uma hierarquia, né, no sentido de que influência você tem dos estresses entre os membros da família, né? Começa pelos pais e pelo casal e vai afetando os filhos, né? É claro que tem também os estresses dos filhos, pode afetar os pais e o casal, mas no sentido de que os pais hierarquicamente estariam em condições melhor de lidar com esse estresse, de encontrar saídas para essas situações, né? Então, esses estresses vividos em vários, né, subsistemas da família afetam o funcionamento do sistema como um todo, com implicações para um ajustamento de cada membro da família como um todo, né? Então, esses estressores pandêmicos, né? Então, a gente viu na slide anterior, de modo geral, isso é uma compreensão que se tem sobre como esses estressores afetam a família, e, no caso, os estressores pandêmicos ecoam na família, criando ciclos de rupturas
nos processos e nos relacionamentos familiares, né? Que vai desde, mas todo mundo tinha sua rotina de saída de casa, e, digamos assim, havia uma rotina de encontro ao final do dia, ou uma rotina de encontro no início do dia, quando todo mundo se organizava, né? Então, havia uma previsibilidade, isso quebrou esses processos cotidianos da família de comunicação, de envolvimento e etc., né? E isso vai afetando o funcionamento familiar. Então, esses estressores, né, essas bolinhas aqui representam esses estressores que foram pipocando ao longo desses quase 2 anos durante a pandemia e continuam pipocando, porque a sensação que eu tento trazer aí com essas bolinhas surgindo num círculo é essa ideia da repetição, né? E a sensação de que quando algo vai se resolver, pipoca de novo. E aí continua, né? Então, o que afetou em termos de estressores da pandemia foi o isolamento social, a diminuição do contato com a rede social, né? Então, esse movimento mais para dentro de casa fez com que a gente perdesse contato com amigos, parentes mais de uma família extensa, né? O equilíbrio entre o trabalho e a família, né? Principalmente para as pessoas que estão trabalhando em casa, né? Isso desequilibrou bastante. A relação com os empregadores, porque isso interfere no modo como você trabalha, no sentido das pressões que são feitas, né? As pessoas reclamam de trabalho 24 horas por dia, sábado, domingo e feriado, né? Por outro lado, o desemprego, a educação online, né, que traz essa experiência também de intensidade, né, para as tarefas que estão ocorrendo dentro de casa, além das domésticas, tem do trabalho e da escola e da universidade, né? E aumento da carga de cuidados e do trabalho doméstico, né? Porque antes, por exemplo, se você ia trabalhar, você não ficava o tempo todo se preocupando com o funcionamento das coisas dentro de casa, com a limpeza, né? Quem vai comer, o que você precisa fazer para comer e depois entrar para o trabalho de novo, ou para ir estudar, enfim, e como você vai regulando tudo isso dentro de casa, e para algumas pessoas, né, principalmente para as mulheres, essa carga de cuidado dentro de casa aumentou muito, né? Então, você tem essas mudanças relacionadas ao Covid associadas a maior estresse parental, sintomas de saúde mental que se intensificaram, as pesquisas tendem a dizer que você tem um aumento de sofrimento psíquico, mas não necessariamente de transtornos mentais, né? Mas quem já estava adoecido ficou mais adoecido, né? Então, você tem muito relato de ansiedade, depressão, dificuldades de sono e estresse acadêmico, né? Esse estresse para lidar com as atividades cotidianas da formação, né? Então, essas mudanças dos estressores na pandemia ainda não se tem estudado de uma forma ampla em relação aos efeitos no funcionamento familiar, mas o que já está surgindo, né, sugere que a pandemia aumentou a tensão conjugal e a parental, levando a problemas na relação pais e filhos, né? Mas a gente não sabe exatamente como isso está ocorrendo e como se impacta principalmente os jovens e as suas famílias. A gente encontra muito mais as pesquisas sendo relacionadas às crianças, né, porque tem uma tendência de achar que as crianças precisam mais dos pais, essa é uma compreensão do senso comum, que às vezes se encontra na academia também, mas o modo como a gente trabalha nessa compreensão de que na família, a gente, na continuidade, ao longo do ciclo de vida, a gente está se formando nessas interações cotidianas, então isso inclui também a relação dos pais com seus filhos jovens, né? E aí a gente está com essa perspectiva de pesquisa também para entender que essa pode ser uma oportunidade da gente treinar falar sobre as emoções, né? E isso que a gente quer também verificar e trabalhar com as famílias nesse sentido de como reconhecer essas emoções, lidar com elas, regulá-las nesse contexto familiar, né? E a partir dessa ideia de que os pais que se comunicam com seus filhos de maneira calma, honesta e direta podem mitigar as possibilidades desencadeadas pelo estresse intensificado durante
a pandemia com o aumento da convivência, né? Então, tem essa ideia, né, dessa importância hierárquica, como eu falei antes, né, que os pais, representando esse lugar, esse papel de cuidadores, podem diminuir o impacto desse estresse para a família como um todo. E por isso eles precisariam também de ajuda, né? Então, esse slide mostra, né, que o funcionamento familiar, uma coisa que não está prevista, embora seja mencionado, né, que no funcionamento familiar você tem experiências afetivas, emocionais, que compõem esse funcionamento. São poucos os estudos também que fazem relação entre o funcionamento familiar e a regulação emocional. Essa ideia de que essas experiências emocionais podem afetar esse funcionamento, né? Imaginemos se famílias que não lidam com tristeza, elas podem estimular muito mais esse humor para cima, a agitação, a alegria e tal, e esse funcionamento familiar pode ser mais acelerado, não ter espaço para reflexão, para responsividade afetiva, né, para uma parada na comunicação. Então, isso também que precisa ser mais estudado para a gente pensar como as famílias regulam a emoção, como isso afeta o funcionamento familiar, né? Então, enfatizando essa ideia, né, de que a regulação ocorre num contexto interpessoal, né, a gente chama atenção que tradicionalmente tem sido dado a ênfase aos aspectos individuais, né? Mas as emoções não são experienciadas em um vazio relacional, porque é sempre uma experiência diante de alguém, com alguém, e às vezes para alguém, né? E aí a regulação emocional, ela é um tipo de lubrificante social, é aquilo que às vezes até pode ser no sentido de diminuir e aumentar a fricção e os problemas, mas é também aquilo que suaviza, que nos faz ficar juntos. Então, é preciso que a gente olhe para as emoções como elas ajudam a gente a alcançar os nossos objetivos de estar juntos, e nesse sentido também ajuda ao funcionamento familiar, pensando desse modo cooperativo, né? Porque eu sou empática, se eu estou envolvida, se eu estou atenta aos sentimentos, às emoções das pessoas com quem eu convivo, né? Eu posso ajudar e ela pode me ajudar e a gente pode manter melhor aquilo que é o objetivo do nosso grupo familiar, né? Então, essa ideia, né, é uma afirmação de que o ambiente influencia a nossa habilidade de lidar com as emoções. Então, no contexto da nossa família, como nós fomos criados, as emoções que são privilegiadas, que são mais importantes, aquelas que não, você não pode sentir isso, né? Tudo isso vai influenciar como a gente lida com as emoções. E muitas vezes a gente nem percebe como que isso foi sido entranhado na nossa vida, né? Porque a gente não precisa dar autorização, a gente não precisa aceitar, a gente vai sendo criado nesse aspecto para lidar com as emoções de uma determinada maneira, né? Isso é um lado que a gente pode pensar assim, mas é um lado meio aprisionador, mas é um lado também que liberta, né? Porque é a melhor forma de regular as emoções é na companhia de alguém, é com o apoio de alguém, é nessa situação de empatia, de envolvimento, de responsividade afetiva, né? Por isso que é mais comum e eficiente regular as emoções com apoio, né? E aí eu indico a vocês ver a live sobre suporte social, que a gente trabalha isso mais especificamente, né? Então, nesse sentido, também quero convidar vocês a responder e a divulgar essa pesquisa, que é de convivência familiar e regulação emocional na pandemia. Então, são 2 protocolos, né, 2 instrumentos separados para pais e filhos, né? Mas ambos vão tratar da questão da convivência familiar, né? Então, aqui estão os links, depois eu posso passar também pelo chat e eu vou divulgar mais esses formulários para que vocês possam também divulgar. Então, essas são as referências que eu trabalhei aqui hoje. Agradecemos, estamos nas redes sociais, depois essa live vai para o YouTube, para quem quiser, né? Ok, podemos conversar. Obrigado.
Obrigado, professora, né? Agora, quem se sentir confortável pode abrir o microfone e a câmera para fazer perguntas, né? Então, nenhuma pergunta, nenhum comentário? Então, você falou bastante de convivência familiar. Por exemplo, nessa pandemia, outro dia eu estava vendo aqui na notícia que a Covid deixou 12 mil órfãos de até 6 anos. Eu fico imaginando para gerações futuras esse trauma que a pandemia vai deixar também, né? E, tipo, é uma relação que já nasce quebrada, né? Porque não vai ter, ou não vai ter o pai, ou não vai ter a mãe, ou não vai ter os pais. Com certeza, Rodrigo, isso é uma situação dramática, assim, de uma perda irreparável, né, nesse sentido, porque a gente pode dizer que a pandemia trouxe várias perdas. As mais de 600 mil mortes que ocorreram só no Brasil, né, representam perdas irreparáveis para os familiares, né, e para as crianças, especialmente. Tem a relação também com a morte, com o luto, a forma como a morte acontece, ela também vai influenciar o modo como a gente vai responder a essa situação, que é uma situação de estresse com grande potencial de gerar trauma, né? Nesse caso, o que a gente tem são perdas que ocorrem num número muito grande, né? Então, isso provoca uma intensidade maior para essa experiência, principalmente se os adultos não estão sabendo lidar com isso, né? Então, o que está em torno dessas crianças, né? Além dessa dor, dessa perda, é também o modo como os adultos estão respondendo, estão podendo acolher a experiência delas diante dessa perda, né? Então, nesse sentido, é uma questão para longo prazo, né? A gente ouve muitas pessoas falarem assim, vamos voltar ao normal, vamos voltar ao presencial, vamos voltar à vida, essa pandemia está acabando e tal, mas a gente ainda precisa lidar com as consequências dessa pandemia e essa é uma delas, né? Porque fala, por exemplo, fala dessas 600 mil mortes, que de fato é trágico, né? Mas tem também as consequências para além no sentido familiar, né? Das crianças, amigos, enfim. É uma tragédia que vai além dos 600 mil, que já é um número trágico. Sim, tem muitas repercussões, né? Se você perde ambos os pais, né? Se você perde um pai só, se essa pessoa era a pessoa que sustentava a família, você tem uma perda financeira também, né? Se há uma ausência de recursos, de rede social, né? Tudo isso vai agravando a morte, que já é trágica mesmo. O que a gente pode pensar também em relação ao funcionamento familiar, né, que eu falei aqui hoje, é que tipo de resposta a família dá diante dessa tragédia,
que pode ser variada, que são formas de lidar com o estresse, como, por exemplo, as pessoas podem resolver, então nós vamos trabalhar mais, nós vamos agora tentar dar conta dessa perda, não fazer essas crianças sofrerem, e isso, de alguma maneira, pode até ajudar a resolver os problemas, mas, por outro lado, ela é uma resposta que nega a experiência emocional, então pode ter uma dificuldade de lidar com a tristeza, e cotidianamente as pessoas podem fazer coisas para abafar essa tristeza, né? E aí se relaciona a um outro conceito que eu não trabalhei aqui, que é a ideia do clima emocional, né? Quando você tem alguma emoção que não está podendo ser nomeada, vista pela família, essa emoção, ainda que não esteja aparecendo e sendo trabalhada, ela forma esse clima emocional que a gente poderia chamar de um humor deprimido, né? Que pode durar por muitos anos, né? E gerar uma falta de energia, uma apatia, uma falta de vitalidade, porque não há como você segurar a tristeza e as outras emoções continuarem funcionando, né? A alegria vai ser sempre uma forma de negar a tristeza, não. A alegria, ela é uma forma até de que você reconhecer a partir da experiência da tristeza. Quer dizer, você precisa ter a tristeza para saber o que é a alegria, né? Professora Edna. Sim. Aqui, Francisca. Eu ouvindo você falar, assim, me chamou muita atenção nos slides, esse apontamento assim, do que as pesquisas estão apontando, né, assim, sinalizando, né, para essa tentativa de entendimento, né, dos impactos, né, na vida, no funcionamento familiar, né, no comportamento, na vida da criança, do adolescente. Então, assim, tudo muito pelo tempo mesmo, tudo ainda no processo, né, sendo investigado e tendo aí alguns apontamentos já, né, nessa busca de compreensão, de entender o que está acontecendo, né, os impactos. E me chama muito, então, esse ponto eu achei bem interessante ouvir isso e pertinente, considerando que a ciência, né, as coisas estão acontecendo. A minha preocupação está, né, assim, na quantidade de palestras, de lives, né, tudo assim, falando sobre depressão e ansiedade na criança e no adolescente, né? E aí, onde que fica a minha preocupação? Tem isso de que não se pode mascarar, né, negar o que acontece, precisamos perceber, estar atento a perceber realmente o que está acontecendo, né? Como é que está chegando para as crianças, como é que elas estão lendo isso e respondendo, né, aos acontecimentos. Mas a minha preocupação está assim, às vezes, o que é uma tristeza, né? Se aí, às vezes, não é chamado de já reduzido, né, a um comportamento, a uma depressão. Ou então a criança está, pela situação do dia a dia, tarefas e a mudança mesmo, que é real, né? Então ela está ali mais inquieta. Aí isso dá um nome de ansiedade, assim, né? Eu fico pensando se de alguma forma não há uma certa patologização, né? Então, assim, é algo que tem me chamado a atenção e uma certa preocupação entre o não deixar de perceber, ficar atento ao que de fato está acontecendo para dar a devida resposta, mas até que ponto também uma redução disso e vai logo se nomeando e patologizando. Então, essa é uma, né, é o que tem me chamado a atenção e a sua fala me fez, né, pensar isso. Eu não sei o que você pensa, né, sobre isso também, gostaria de ouvi-la. Sim, é importante isso que você falou, né? Porque a partir desse lugar de pesquisadora, né, eu tenho essa preocupação de entender como as pessoas vivem, né? Então, tem o meu saber, e esse saber, ele tem um sentido de ser construído, de ser organizado, sistematizado. Eu faço pesquisas para isso, mas não para impor às pessoas e dizer que eu sei como é que elas vivem, o que está acontecendo com elas. Então, tem que ter, digamos, da perspectiva que eu trabalho, uma escuta clínica. E o que isso significa? Uma escuta clínica é você ir até onde as pessoas estão vivendo para entender como elas estão vivendo, né? E eu também penso que trabalho com uma ideia
de avaliação do sofrimento que é dimensional. O que isso significa? Isso que você falou em termos de uma psicopatologização é uma avaliação categorial, né? Você diz essa pessoa, ela é deprimida ou não é deprimida, ela está ansiosa ou não está ansiosa. Então, você tem critérios que vão categorizar aquela pessoa, né? Então, isso é uma forma de você poder prescrever medicação, ter um tratamento específico para aquilo que foi diagnosticado. Ok, eu não estou falando contra isso, mas essa é uma forma de entender. A outra maneira de entender é pensar em termos dimensionais, né? Aí, em termos dimensionais, é como se você tivesse uma paleta de cores. Aí vamos botar a tristeza é azul. Até no Divertidamente, a tristeza é azul mesmo, né? E é um azul mais escurinho, né? E nessa paleta de cores, você pode ter uma pequena tristeza a uma tristeza muito forte, né? O que vai diferenciar, e você pensar assim, essa tristeza ela é uma patologia, tem a ver com as características da emoção especificamente. O que isso significa? Uma emoção, ela é uma resposta pontual a uma situação que você está vivendo. As situações mudam, então a sua experiência emocional também deve mudar. Então, quando é patologia, tem a ver com a cor da tristeza, né? Um azul claro diante que você perdeu uma caneta que você gosta, ok. Mas se você perdeu a caneta que você gosta e ficou azul escuro, a vida não faz mais sentido, aí essa intensidade é estranha. Aí você entra um outro fator, que é o tempo. O tempo também é o que vai ser um critério para o diagnóstico categorial, né? Por quanto tempo você fica nessa resposta de tristeza, né? E o categorial vai determinar mesmo que é preciso um tempo, ao longo de um tempo, você dizer se está deprimida, né? E aí, esse tempo também ele pode ser modificado, né? Recentemente, nessas avaliações dos manuais diagnósticos da psiquiatria, né, se afirmou que o tempo do luto, por exemplo, pode ser de 2 semanas. Então, o modo como você classifica também, né, organiza esse tempo, vai variar de acordo com o momento histórico. O que isso significa hoje? Que as pessoas têm que produzir, então, perdeu 2 semanas depois, tem que estar pronta de novo, né? Tem aquele tempo do direito, né, do luto, e depois partir para a vida e ficar produtivo, né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, estou relativizando, né? O tempo não é assim tão fechado. Ah, ficou por 10 minutos, 30 minutos, meia hora, aí meia hora é o problema, né? Mas a emoção, ela é um tipo de experiência que deve fluir, ela não deve se estagnar no tempo. O que se caracteriza também como indicativo de um adoecimento é essa permanência numa mesma resposta emocional, entendeu? Então, o que eu quis dizer, sem querer definir a quantidade de tempo exata, o que a gente pode dizer é que se você está naquela experiência, diante de algo que te aconteceu, mas não está fluindo, você está bloqueado naquela resposta emocional, aí a gente pode dizer que tem sofrimento psíquico, tem o início de um adoecimento, e a gente vai ter que avaliar se é o caso de categorizar ou não, entendeu? Obrigada. O que eu quis dizer é que a coisa é mais complexa mesmo. Acho que você tem razão na sua percepção. Não, a minha preocupação, assim, a fala do psicólogo, muita gente fala, vai lá e fala, né, a ansiedade, a partir da minha experiência, é quase assim, quase como opinião, né, a minha preocupação mais nesse sentido, né, desse cuidado, de precisa ter mesmo com tudo que tu falaste, né, o tempo, todos esses critérios, né, que existem para poder se aproximar mais do que pode estar acontecendo. Né, mas... Sim. Isso vai variar também de cultura para cultura, de família para família, né? O tempo que você fica numa determinada emoção. Mas o que é importante também é que a regulação emocional, ela é uma forma de você lidar com a sua experiência, né? Então, você não só vive a emoção, como você tem consciência dela, você nomeia aquela emoção, você sente no seu corpo. Então, isso também é um processo que a gente pode chamar de um processo de saúde emocional, né? O que eu estava dizendo, né? Que o problema da rigidez, de você ficar só com uma emoção,
é que você não regula, você não tem experiência de modificação emocional, né? E eu acho que também tem a questão da mídia, né? Quando você falou, eu pensei nisso. Hoje em dia todo mundo sabe o que é um déficit de atenção, o que é um transtorno de pânico, né? Todo mundo tem a lista dos sintomas e vai lá se encaixando, porque viu em algum lugar, né? De nada, Francisca. Então, mais alguém quer comentar ou perguntar? Enquanto isso, estou esperando ver se alguém se anima. Enquanto isso, eu vou botar aqui os links, né, para vocês poderem responder ou divulgarem. Mas eu vou pedir também para mandarem por e-mail. Mandei aí. Então, mais alguém quer falar alguma coisa, comentar? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Sim, tranquilo, professor. Que bom. Tá, depois eu vou mandar pelo e-mail. Esses links da pesquisa eu vou mandar pelo e-mail. Então é isso, gente. Obrigada. Até a próxima. Ainda teremos mais uma live esse ano. Depois fechamos as atividades e temos mais atividades de grupo também, mais uns 2 grupos e fechamos as atividades. O Rodrigo quis falar alguma coisa ou foi impressão minha? Agradecer mesmo a presença de todos, né? Lembrar que o certificado ali vai ser enviado, né? A gente envia um link de um formulário de feedback, né? Então, só depois que vocês responderem esse formulário, a gente envia o certificado, tá bom? Porque às vezes as pessoas pedem o certificado e não respondem. Então, a gente acaba não enviando o certificado porque é necessário responder esse feedback para que a gente possa enviar o certificado de vocês. Então, é isso, pessoal. Obrigado. Não, Roxo, eu já anotei aqui o seu e-mail, tá? Tá. Então, só para dizer que a próxima live somos eu e Rodrigo, né, Rodrigo? Diferenciação do self. Isso mesmo. Propaganda, estaremos juntos. Um beijo, pessoal. Bom fim de semana, bom feriado. Tchau. Tchau, Heitor. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Nos vemos na próxima live. Tchau, Rodrigo. Tchau, Maíra. Tchau, 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 tchau. Tchau, Francisca. Aí, para saber a próxima live, porque eu soube através da professora Isabela Machado. Aí, para eu saber quando vai ser. Para eu saber quando vai ser a próxima. Você está com seu e-mail agora, né? Você se inscreveu, aí Eu tem seu e-mail. Mandei, o e-mail, sim. Você vai receber por e-mail. Ótimo. Tá, eu quero participar, sim. Gostei muito. Que bom, Francisca. Até lá, então. Até. Eu também tchau. vou participar. Tchau, muito obrigada. De nada. Até lá. Tchau. Até lá. Tchau.